dezembro. Olha aí, vencemos o ano, gente. Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Você tá feliz? Demais. Fala a verdade. Foi um ano incrível, né, gente? Tem sido incrível. 334 dias até olha agora. Olha aí, já fez a conta rapidinho. 334 dias mergulhados nesta palavra. E nós temos lido, nova tradução da linguagem de hoje. Essa Bíblia é incrível, né? Para mim, foi um divisor de águas. Foi maravilhoso. E a gente também teve a oportunidade de ter um devocional sempre aí no final. É verdade. Daqueles capítulos que são sempre alvo de especulação, dentro dessas questões relacionadas à homossexualidade. Então foi um aprendizado muito bom. Cada devocional é uma possibilidade de abençoar a sua vida. Foi incrível, foi incrível. Vamos continuar então. Vamos fechar hoje a carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios, do capítulo 9 ao capítulo 13, não é isso? Tá longa, né? Tá extensa a leitura de hoje. Mas vamos lá, que com certeza tem muito mais a aprender, né? Antes de terminar essa carta. Vamos lá. Oferta para os cristãos da Judeia, capítulo 9. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judeia, de fato não tenho nada para escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fiquem sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre este assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta. E todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradecemos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Capítulo 10. A autoridade de Paulo como apóstolo. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente.
E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais na minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que os outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. E isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como diz as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe naquilo que o Senhor fez. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova e não quando é aprovada por si mesma. Paulo e os falsos apóstolos. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça e me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isso. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acaia, tirará de mim esse orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora eu vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivos para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Os sofrimentos de Paulo como apóstolo. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos. Eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhe dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus? Eu também sou.
Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões. Em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus, tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar. E também perigo causado por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e de outras, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões das cidades para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Capítulo 12. As visões e revelações de Paulo. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A preocupação de Paulo pela igreja de Corinto. Eu estou agindo assim como louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum a esses tais superapóstolos de vocês. As coisas que provam que, de fato, sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha 3ª visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho, até a mim mesmo, para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso.
Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostaria que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatórios, orgulho e desordem. Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam. Últimos conselhos e saudações. Esta já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês, que pecaram no passado, e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isso, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, não vou ter pena de ninguém. Então, vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês. Porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim, nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. E espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal. Não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fiquem parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contanto que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva essa carta antes de ir vê-los, para que quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Concluímos aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Chegamos ao final desses casos que Paulo traz da igreja de Coríntios, sabendo aí que, mais uma vez enfatizando, né, não foram 2, foram 4 cartas. E aí Paulo termina de uma forma muito interessante, né? Ele está fechando essa epístola aí fazendo um apelo para que quando ele volte, né, na próxima visita que vai fazer para eles, que não tenha de voltar novamente a repreendê-los, né? Que não tenha de ser duro com assim, eles. Resolve isso aí para nós vivermos outras coisas, né? Exato, exatamente. E aí a gente enxerga ali do capítulo 10 ao capítulo 13, Paulo falando um pouco sobre o seu ministério, né? Paulo falando contra esses super apóstolos, no sentido dessa comparação que a igreja de Corinto estava fazendo, dos trabalhos de Paulo com os trabalhos desses super apóstolos. E aí me constrange de uma forma profunda, né? Paulo trazendo para a igreja tudo aquilo que ele já passou, os apedrejamentos, os açoitamentos. Ele ditou tudo, né? Os porretes que aguentou. Os problemas no mar, Os né? problemas no mar. E aí eu paro para falar de uma coisa assim muito interessante. Muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas diante de algumas dificuldades, quando você está vivenciando a obra de Deus, o seu ministério, não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu assim comigo, por exemplo, de eu encontrar tanta dificuldade diante de alguma situação que eu falo, meu Deus, mas será que Deus está nessa situação específica? Será que realmente é isso que Deus quer que eu faça? Nosso Deus. Por que, se Deus Acontece quer? direto. Por que tanta dificuldade? Aí a gente olha para Paulo, né? É óbvio que tipo assim, Deus... eu tenho dificuldade, Senhor, tenha misericórdia. Não, mas eu falo no sentido assim, Deus estava com Paulo, sem sombra de Mesmo dúvida, mas mesmo assim, né? ele estava passando por tudo que passava. Exatamente. Né? Poxa, Deus estava com Paulo, por que Deus não poupou Paulo dos naufrágios, de passar 24 horas Já boiando no mar? chicotadas. Né? Então, isso traz pra gente uma consciência de que
fazer a obra de Deus, nem sempre a gente vai encontrar com situações favoráveis, nem sempre a gente vai encontrar Muito pelo contrário, com situações que vão nos beneficiar. Pelo contrário, nós vamos lidar com situações que vão nos desfavorecer, que vão nos prejudicar. E a gente precisa muitas realmente... vezes desvanecer, às vezes desanimar. Né? E aí vem a pergunta, por que Paulo continuou? Por que Paulo seguiu adiante? Porque ele tinha essa convicção do chamado. Então, por isso que precisa se ter realmente essa certeza do chamado, ao se posicionar em um chamado. Exato. Verdade. Eu estou lendo um livro do Alcione Emerick que fala sobre contaminação espiritual. E nesse livro ele está falando sobre uma pesquisa norte-americana acerca da questão dos pastores, né? Uhum. E aí nesse livro tem essa pesquisa e traz ali uma porcentagem. E assim, 70%, 80% dos pastores desanimando com a obra, desanimando com o chamado. O que será? Gente, então a gente precisa ter uma consciência de que quando a gente é chamado por Deus, a gente não é chamado para viver somente situações favoráveis. Só bênção, só alegria. Na verdade, a gente está vendo aí uma igreja que Paulo estabelece, muitas vezes se levantando contra ele, sendo seu calcanhar de Aquiles, né, falando mal do seu ministério. Ele é bom em palavras, chega escritas. Aqui, fica com timidez, chega fala. aqui é tímido. Então, assim, é uma coisa terrível. Imagina que Paulo sofria, cara. Imagina quando ele estava apanhando, quando ele estava lá 48 horas que ele fala, né, que ele fica no mar, 24 horas. Isso. Imagina ele sozinho, naquele marzão, naquele solzão, pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo Exato. aqui? E outra coisa que me chama a atenção, a mensagem de Paulo para falar sobre a oferta, né, para a igreja de Corinto, a gente vê a dificuldade que aquele povo tinha de ofertar. E aí Paulo faz uma exortação terrível a eles. Né? Paulo fala assim, no capítulo 11, versículo 8, enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando deles para ajudar vocês. Ou seja, vocês estavam sendo alimentados. A outra igreja estava ofertando, ajudando, e ele estava trazendo aquilo para ajudar aquela igreja, e aquela igreja... Ele estava sendo mantido pela oferta e dízimo de outras igrejas. Aí ele fala de maneira, entre aspas, esdrúxula, assim, né? Então, quer dizer, por assim dizer, eu estou roubando então delas para ajudar vocês. Então, quantas vezes a gente não fala isso? Poxa, a galera está dizimando, ofertando, mantendo a igreja de pé, né? E você chega, senta, come e vai embora, não oferta, não dizima, não ajuda e ainda fala mal. Aí eu usei a seguinte expressão, né? É a mesma coisa de você ir para o restaurante para comer, beber, e aí você sai e deixa a conta para outro pagar. Então, quando essas pessoas se opõem a essa questão do dízimo e da oferta dentro do nosso contexto, essa é a realidade. Exatamente. Entendeu? Vai lá, usufrui de tudo aquilo que é mantido através da fidelidade do dizimista e ofertante, e aí, como você falou, ainda sai falando mal. Então, aí tem que ter muito cuidado. A gente percebe assim, muitas a gente está dentro de um contexto, né, de uma situação onde muitas coisas têm acontecido, né, em relação a algumas coisas que nós temos o nosso posicionamento em relação ao que a gente acha, que a gente não acha, mas não vem ao caso agora. Mas a gente percebe algumas pessoas, às vezes, até falando que, trazendo um ensinamento, né, como Paulo fala várias vezes, ensinamento contrário à palavra de Deus, né, de que dízimos e ofertas era para o Velho Testamento, né. E aí vem aqui na carta de Paulo o que a pessoa diz a respeito disso. Paulo vivia de ofertas, apesar de que ele também trabalhava, né? Sim. Ele fala aqui no final que ele trabalhava. Então, assim, existem posicionamentos em que a gente toma que vai totalmente contrário à palavra de Deus. É por isso que tem que ler a palavra de Deus antes de abrir a boca para falar alguma coisa. Essa é a verdade. E a gente percebe muito isso. As pessoas querendo... às vezes está sendo alimentado pelo próprio dízimos e ofertas e trazendo uma resposta contrária àquilo que para ele, é o que o Paulo falou, né? Às vezes você vê a gente roubando para poder abençoar o outro, é o que o Paulo falou, roubando ali, né, nesse contexto do Paulo. Sim. Esdrúxulamente falando, né? Mas é assim, é estarrecedor, né? É terrível, estarrecedor. É terrível. E aí pra gente... É vergonhoso, na verdade. É vergonhoso. E de certa forma... cansativo e desanimador. Tem que olhar para Jesus mesmo. É o que o Paulo fazia, né? Porque diante da chicotada, das palavras contrárias, de tudo que ele passou, ele sabia. Aí voltamos a como você começou isso aqui. Ao aceitar um chamado, a gente tem que saber o chamado que está aceitando. Porque é por isso que temos visto muitas pessoas desanimar, porque muitas pessoas querem, na forma bem esdrúxula de falar também, boa vida. As pessoas querem uma situação que é muito mais fácil conseguir trabalhando com seus próprios braços do que esperando de um chamado, né? Uhum. E pode acontecer muitas coisas em um chamado, mas uma delas é perseguição. A maioria delas é perseguição, é dor, ingratidão. Então, assim, quando a gente aceita um chamado, a gente tem que aceitar esse chamado sabendo que estamos debaixo de um sol que brilha para todos, né? Aí eu volto ainda, vou mais profundamente. Se nós servimos ao reino de Deus,
Se nós professamos o reino de Deus, até as dificuldades se transformam em bênção, para que nós entendamos o que é realmente servir ao reino de Deus. Exato. Essa é a verdade. É isso. Fica com essa palavra, que você seja impactado por ela e que Deus te use para ser um instrumento de favorecimento à obra. Que Deus te use para ser um instrumento de bênção na obra. Para os facilitador. outros, né? Fale bem. Um abridor de portas. Fale bem dos outros, fale bem da palavra de Deus, fale bem nos seus comportamentos, na hora que você entra, na hora que você sai de um lugar, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Essa é a verdade. Que Deus abençoe você e amanhã a gente continua aí nas cartas de Paulo, entrando na carta de Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 3.